E antes de ouvir nosso texto, a palavra de Deus para nós hoje, falamos com o nosso Deus em oração. Amado Pai Celestial, mais uma vez estamos aqui reunidos, seguindo o exemplo de Maria e prostrado aos teus pés, Senhor. Abre os nossos ouvidos e entendimento para ouvir mais tua palavra. Que essa palavra se aloje dentro de nossos corações e fique lá por todo sempre, Senhor. Para que possamos usar ela nos tempos alegres e nos tempos difíceis de nossa vida. Que essa palavra transforme a cada um de nós, todos os dias de nossa vida. Que faça de cada um de nós os mensageiros das boas notícias, Senhor, para outras pessoas. Que essa palavra possa nos libertar de todo tipo de escuridão e escravidão. Que também possa libertar outras pessoas. Libertar e nos convencendo da verdade que Deus, em amor profundo, tem nos enviado o seu único Filho para ser o nosso Salvador. Dá-nos, Senhor, a fé mais simples, mas que criamos nesta verdade. Tudo para a tua glória, Pai. Nós te pedimos, em nome do teu Filho, o nosso Salvador. Que aconteça o que nós estamos pedindo, Senhor, segundo a tua santa vontade. Amém. Palavra do nosso Deus para hoje, Isaías 59, 2 versículos 20 e 21. Deus fala conosco por meio desta palavra assim. O Senhor Deus diz: eu virei a Sião como Redentor para salvar as pessoas do meu povo que se arrependeram. O Senhor diz ao seu povo: esta é a aliança que vou fazer com vocês. O meu Espírito que eu lhes dei e os meus ensinamentos que eu lhes entreguei ficarão com vocês para sempre. Vocês os ensinarão aos seus filhos e aos seus descendentes, agora e para sempre. Eu, o Senhor, falei. Palavra do nosso Deus. Mais uma vez, pedimos as bênçãos do Espírito Santo para o nosso aprendizado, o nosso crescimento na fé. Eu peço para vocês, nesse momento, imaginar, se colocar na pele, ou seja, no lugar de Jesus. Se vocês fossem Jesus, como você se sentiria nascendo aquele primeiro Natal, lá em Belém? E você, como Jesus, sabe que ao longo de 4.000 anos, Deus tem falado com o seu povo que Ele ia mandar um Salvador. E você, como Jesus, nasce. Você nasceu. E quem são as pessoas que vão te receber? Pessoas importantes da sociedade. Ou melhor, onde você nasceu? Num palácio? Não, você nasce no estado. Você nasce num mangueiro, junto com animais. E as pessoas que vêm para você, para dar boas-vindas para você, são pessoas importantes da cidade? Não. Alguns pastores, homens simples, que estavam cuidando de animais no espaço, e os anjos apareceram para eles e falou sobre essas boas notícias, e eles foram para lá. E alguém mais? Quase mais ninguém. Alguns estrangeiros, os reis magos, também chegaram para dar as boas-vindas para Jesus. Eram bons visitantes. E o resto do povo daquela cidade que estava lá, ninguém mais. E olha que essa cidade, Belém, estava cheia de gente, mas cheia mesmo. Tanto que a Bíblia nos relata que a cidade estava tão cheia que José e Maria não tiveram lugar para se hospedar. Porque a cidade estava tão cheia, porque tinha sido baixado um decreto para que as pessoas chegassem lá para ser contado pelo governo, para pagar imposto, para ser contado pelo governo, etc. Muita gente. Mas
Tristemente, sei lá o que esse povo pensava, mas talvez provavelmente preocupado com tantas coisas mundanas naquele momento que estava acontecendo, e talvez com festa, etc. Preocupado ou interessado no nascimento de Cristo, no Salvador do mundo? Não. Eles não deram a mínima importância, a maioria delas. Por isso, mais uma vez, se você fosse Jesus, projetado 2000 anos, vai nascer, a qualquer momento vai nascer, e você nasce. E a recepção? Zero, praticamente. Como você se sentiria sobre essas boas vidas? E isso, meu irmão, isso é verdade que aconteceu isso? Tristemente, mas foi verdade. Porque o apóstolo João, inspirado pelo Espírito Santo, ele descreve essas verdades em 1 João 1, no verso 11, ele diz: aquele que é a palavra, Jesus Cristo, que é a palavra, ele diz, veio para o seu próprio país, mas o seu povo não o recebeu. O povo não quis. O povo, num sentido, nem estava aí para ele. Triste mesmo. Mas pensa, podemos, no sentido, juntar um monte de pedra e tacar nesse povo, que ele estava preocupado com outras coisas. Mas pense se Jesus fosse nascer novamente nesse Natal. Segundo as estatísticas, temos 7 bilhões de seres humanos na Terra. Desses 7 bilhões que temos, quantos estariam pensando que Jesus vai chegar nesse dia, nesse Natal mais uma vez, que ele vai nascer? Quantas pessoas estão esperando? Seria diferente? Eu sei que muitas pessoas, meu irmão, estão esperando um Salvador. Mas um Salvador para quê? Um Salvador para os seus problemas pessoais. Problema de falta de dinheiro. Um Salvador para libertar eles de um problema de saúde. Um Salvador dos problemas das suas vidas, dos seus problemas familiares. Mas um Salvador do pecado. São poucos. Tristemente. E mais uma vez, pela graça de Deus, vamos chegar a celebrar o nascimento do nosso Senhor Jesus Cristo nesse Natal 2014. Mas, mais uma vez, podemos ver pela fé o cenário, como aconteceu no nascimento de Cristo, e poucos deram importância. E mais uma vez podemos imaginar o cenário, a recepção que Jesus terá nesse dia 25 de Natal. É triste. Por quê? Porque muitas pessoas estão buscando, como eu disse, um Salvador para os seus problemas, esperando celebrar Natal com festa, com presente de todos os tipos. E o nascimento de Cristo, de novo, não vai ser nem lembrado por muitos deles. Tristemente. Por isso, meu irmão, mais uma vez, devemos meditar nessa pergunta. Jesus vai chegar, mas a quem Jesus chegará a esse Natal? Jesus, tristemente, vai ter a mesma tristeza que ele teve no dia do seu nascimento lá, há 2000 anos. Porque a verdade é que poucos estão aqui, poucos estão pensando em Jesus no seu nascimento como o seu Salvador, que ele veio para salvar o mundo. Vai ser pouco. E pedimos a Deus, meu irmão, desde já, que nós estejamos entre estas poucas pessoas que vai estar ligado em pensamento, em espírito, que Jesus de verdade vai chegar para ser o Salvador, o nosso Salvador pessoal. Que nós, meus irmãos, não deixamos que essa coisa de festa de Natal tome os nossos pensamentos, de que Natal é só festa, e que esquecemos do nosso Salvador. Porque Natal
tempo de festa, ou tempo de alegria. Alegria de quê? Alegria de saber que Jesus veio para ser o nosso Salvador. Então essa sim é uma alegria que vai durar para todo sempre. Como a palavra de Deus, aqui no primeiro versículo 20, o que o Senhor diz, Ele está fazendo uma promessa para o seu povo, para nós. Como Ele diz assim, no 20 Ele diz, o Senhor Deus diz, eu, Deus, enviarei a Sião como Redentor para salvar as pessoas do meu povo que se arrependem. E o nome Sião aqui é outro nome para Jerusalém, para a capital do povo de Deus. Deus prometendo que ia enviar o seu Filho para salvar este povo, que Deus tinha prometido por 4.000 anos. Ele estava prometendo que ia mandar. Até no meio dessas profecias ele descrevia como Jesus ia fazer todo esse trabalho pelo povo dele. Em Isaías 53 achamos essa profecia, o que Jesus ia passar por em prol nosso. Ele diz assim, ele, Jesus, estava sofrendo por causa dos nossos pecados, estava sendo castigado por causa da nossa maldade. Deus amando esse povo tanto, e o povo não merecia esse amor, mas Deus amava esse povo, castigado sim, até ele deixou que o povo dele ficasse 70 anos de escravidão, mas ele amava esse povo, e por isso ele fez essa promessa, libertou esse povo. Sião também é um nome para o povo de Deus. Nós hoje somos esse Sião, o qual Deus está falando, eu vou enviar um Salvador para vocês. E vemos essa promessa cumprida. Por quê? Merecendo? Não, porque é amor de Deus. Assim como descreve no Evangelho de João, que diz que Deus amou o mundo de tal maneira que mandou o seu único Filho para que todo aquele que nele crê não morra, ou seja, a segunda morte não seja afastado de Deus por completo, mas ele diz que não vida eterna. É puramente amor de Deus, graça de Deus. E vemos Jesus falando sobre os pecadores de todos os tempos. Ele diz assim em Lucas 19:10, diz que o Filho do Homem, Ele mesmo, veio buscar e salvar quem está perdido. E quem está perdido? Nós estamos perdidos no nosso pecado. O mundo está perdido nos seus pecados, porque o mundo não pode parar de pecar, o ser humano não consegue parar de pecar, estamos perdidos. E por isso Jesus ensinou 12 em especial, e mandou esses 12 levar essas boas notícias que Deus tinha falado para Adão e Eva. Eu vou mandar um Salvador por vocês. E por fim Jesus instrui esses 12 em especial e diz em Marcos 16:15, disse, vão pelo mundo inteiro e anunciem o Evangelho a todas as pessoas. Vão e anunciem a todas as pessoas as boas notícias que Deus já mandou o seu Salvador para o mundo. Porque a vontade de Deus, meu irmão, número 1 na vida, não é que você fique rico, que você fique milionário. A vontade de Deus, número 1, é como vemos descrita no Evangelho de 1 Timóteo, nessa carta, 2:4, diz, Deus que quer que todos sejam salvos e venham a conhecer a verdade. A verdade é que Jesus nasceu em Belém. A verdade é que o mundo tem um Salvador. Embora que o mundo e nós fazemos parte deste mundo, não merecemos um Salvador. É completamente graça, amor, misericórdia do nosso Deus. E por isso, mais uma vez, estamos chegando, mais uma vez, a celebrar o Natal 2014. E que nossos corações sejam cheios desta alegria que vamos ter, que temos um Salvador. Que a missão de Jesus ainda segue a mesma missão. A missão de
de Jesus chegar a cada coração. Chegar a cada coração de todo mundo por meio da palavra e convencer cada um de que fato Ele é o Salvador do mundo. A vontade de Jesus é de chegar a todo mundo, mas a quem Jesus chegará? Quem de verdade está esperando? No versículo 21, vemos aqui mais promessa do nosso Deus, além de nos enviar o Salvador. Ele promete mais coisas. Ele diz: o Senhor diz ao seu povo, a nós hoje, mais uma vez: esta é a aliança que eu vou fazer com vocês. O meu Espírito que eu lhe dei e os meus ensinamentos que eu lhes entreguei ficarão com vocês para sempre. Promessa do nosso Deus, meu irmão, podemos ver que é de nos guardar nesta verdade, de nos preservar a palavra entre nós, os pecadores de hoje, que ainda não merecemos. Mas se essa palavra está hoje entre nós, é por causa do amor de Deus, da misericórdia. Promessa dele, que ele diz que vai guardar essa promessa. Pode acontecer tudo, mas isso vai estar preservado. É promessa dele e não da igreja. Promessa de Deus, promessa de Jesus. Porque assim ele diz em Mateus 24, 35, diz: o céu e a terra desaparecerão, mas as minhas palavras ficarão para sempre. É grande verdade. Quantas coisas temos recebido ao longo das nossas vidas? Até vocês que têm 15 anos, cadê o primeiro brinquedo de vocês? Onde está? Quebrado, sumiu, roubado. Mas a palavra de Deus ainda está. E vai estar. Porque é promessa de Deus. Quantos presentes recebemos no Natal passado? Que achamos que no momento foi muito legal, muito interessante. Até talvez alguém tenha feito promessa: não, esse eu vou guardar como lembrança. E onde está? Mas a palavra de Deus está. Essas coisas, meus irmãos, desaparecerão. As coisas deste mundo sequer se destroem, o ferrugem come, mas a palavra de Deus, como ele diz, ficará para sempre. E mais uma vez, pela graça de Deus, estamos ouvindo as mesmas boas novas que os anjos chegou para esses pastores lá no campo e disse. E temos essas palavras para nós. Ele disse, os anjos chegaram e anunciaram para ele, diz: hoje na cidade de Davi nasceu o Salvador de vocês. Por mais de 2000 anos, essa mensagem que os anjos anunciou lá vem sendo pregada. E poucos estão ouvindo. Mas ainda pela graça de Deus vai continuar sendo pregado. Porque Deus vai capacitar pessoas. Porque pessoas merecem? Não. Por causa da misericórdia de Deus. Para que capacitar pessoas para que essa palavra esteja no meio de nós, pecadores. Para que não deixamos de ouvir essas boas novas. Porque se deixamos de ouvir, com certeza esquecemos. Porque as coisas do mundo entram em nossa vida e tomam o espaço de Jesus em nossos corações. E mais uma vez, meus irmãos, merecemos estas boas notícias. Merecemos esse Salvador. Merecemos que Deus enviasse seu Filho a esse mundo e deixasse que ele fosse sacrificado na cruz por nós. Qual o ser humano no mundo que pode dizer: não, eu mereço? Eu mereço que Jesus viesse a esse mundo desamparado, fosse a cruz lá e sofresse a pior morte na cruz por mim. Eu
posso falar isso, pessoal, por mim, como ser humano que posso dizer, se orgulhar ou dizer, não, eu mereço ter por mim. Ninguém merece. Todos sofrendo. Mas, mais uma vez, vamos entrar nessa temporada de Natal, e Natal quer dizer o quê? Mais uma vez, que Ele nasceu para ser o Salvador do mundo pecador, de nós. E tristemente, meus irmãos, mais uma vez vai se repetir. Boas notícias, sim, mas mais uma vez vai se repetir. Ou seja, que muitos desses 7 bilhões vão ignorar mais uma vez a Jesus. E vão estar preocupados, sim, com as bebedeiras, com as festas, com as comidas, com todo tipo de presente que o mundo e o diabo usa para tirar a nossa atenção, a atenção das boas notícias que Jesus veio para ser a nossa alegria de que de verdade temos um Salvador. Mas, meus irmãos, devemos ter cuidado para não que deixamos ser enganados, que a alegria do Natal é festa, presente, bebidas e outras coisas mais. A alegria do Natal, essa temporada, é mais que especial para o cristão, para meditar mais ainda nos seus próprios pecados e ficar maravilhado com o grande amor de Deus, a bênção de Deus, de que Ele prometeu, e que vemos isto cumprir, como Ele disse aqui no versículo 20, mais uma vez. Ele disse: eu virei a Sião, eu virei ao meu povo, como um Redentor, como um Salvador, para salvar as pessoas que se arrependem. Jesus, mais uma vez, está chegando, mais uma vez, quer chegar a cada um que tiver o coração contrito, triste, arrependido, pessoas que possam meditar nos seus pecados e chegar diante de Deus e confessar: eu não mereço um Deus assim, que me ama tanto. Eu não mereço, mas Ele, em amor imerecido, mandou o seu Filho, sacrificou o seu Filho. Então, o que podemos dizer? Senhor, perdoa, porque a palavra de Deus, só a palavra de Deus vai criar em cada um de nós, em nossos corações, um arrependimento sincero. Porque o arrependimento sincero não vem por meio da lei, mas vem por meio do Evangelho, onde ele diz, em Romanos 2,4, diz: ou será que você despreza a riqueza da sua bondade, ignorando a bondade de Deus, que é que te conduz ao arrependimento? A bondade de Deus, o amor de Deus, que vemos em Cristo Jesus nascendo lá em Belém, que o pecador não merece, que olhando para nossos pecados dizemos: eu não mereço, mas Ele, em amor, mandou. E lembrando e olhando para a nossa própria vida de pecado, o que vamos fazer? Em gratidão a tanto amor, só podemos imitar aquele cobrador de impostos que estava lá no templo, que foi ao templo para orar, e ele, olhando para si, vendo a montanha de pecado que tinha, ele não tinha nem coragem de olhar para cima e meditar e orar, falando no sentido pela fé, olhando para Deus. Ele só curvou a cabeça e só batia no peito e dizia: Senhor, tenha misericórdia de mim, pois eu sou um pecador. E perdoar, podemos chegar ao nosso Deus pela fé, com as palavras que o Espírito Santo inspirou ao salmista, e dizer para Deus: ó Deus, o meu sacrifício é um espírito humilde. Tu, Deus, não rejeitarás um coração humilde e arrependido. A quem Jesus vai chegar nesse Natal? Aos de coração contrito, arrependido.
reconhecendo a misericórdia de Deus, sabendo que em seus próprios pecados está perdido, mas confiando plenamente no amor de Deus. E pela fé, receber Jesus, este bebê que nasceu lá em Belém, para ser o seu Salvador. Que nós, meus irmãos, estejamos pela fé, que o Espírito Santo nos faça pronto mais uma vez nesse Natal, para receber Jesus como o nosso Salvador pessoal, o nosso único Salvador. Que Deus, na sua imensa graça, no seu imenso poder, que a nossa mente não consegue compreender, que Ele nos guarde nesta verdade, que Ele possa nos colocar dentro dos nossos corações essa alegria do Natal, que a alegria do Natal não é festa, que a alegria do Natal é meditar na nossa salvação, como Simeão, que pegou Jesus no colo e disse para Deus: ó Senhor, pode deixar esse teu servo partir. E ele tinha tristeza, alegria de ver a sua salvação. Que nós, que o Espírito Santo possa colocar em nossos corações essa alegria que possa durar por todo o sempre. Desde já, então, desejo a cada um de vocês um Feliz Natal. Que Cristo possa reinar em nossos corações. Amém. Cantamos agora